No coração da Grécia Antiga, um conflito épico estava prestes a explodir. Um embate que não apenas redesenharia o mapa político, mas que também moldaria profundamente o pensamento ocidental. Mais do que uma batalha por território, a Guerra do Peloponeso foi um choque de ideologias, uma luta titânica entre dois modelos de sociedade que ecoa até os dias de hoje. Por mais de 2 décadas, o mundo grego foi tragado por uma espiral de violência e destruição, cujas causas, ironicamente, ainda são debatidas fervorosamente por historiadores e estudiosos. Seria um confronto inevitável, o destino de impérios colidindo? De um lado, erguia-se Atenas, a joia do Egeu, líder inconteste da Liga de Delos. Uma potência naval inigualável. Atenas era o berço da democracia, um farol de inovação cultural e filosófica. Sob a liderança visionária de Péricles, a cidade vivia seu período de ouro, um tempo de prosperidade, arte e conhecimento florescente. Era uma sociedade que valorizava o comércio, a retórica e a busca pelo saber, expandindo sua influência e seu império por todo o Mediterrâneo com uma confiança quase ilimitada. Sua frota dominava os mares, garantindo o fluxo de riquezas e o poder de intervenção em qualquer costa. No entanto, essa mesma hegemonia e o estilo de vida impulsionado pela liberdade democrática seriam vistos com desconfiança e ressentimento por seus rivais. Do outro lado, nas planícies da Lacônia, jazia Esparta, a epítome da disciplina e da força militar. Líder da Liga do Peloponeso, Esparta era uma oligarquia rígida, uma sociedade militarista onde cada cidadão era um soldado, treinado desde a infância para a guerra. A vida espartana era definida pela austeridade, obediência e pela busca incansável da excelência física e marcial. Enquanto Atenas celebrava a individualidade e a expressão artística, Esparta cultuava a coletividade, a ordem e a supremacia do exército terrestre. Sua infantaria, os famosos hoplitas, era tida como invencível em terra, um muro de escudos e lanças que inspirava terror em seus inimigos. A rivalidade entre essas duas potências não era apenas militar. Era uma oposição fundamental de valores, de sistemas políticos e de visões de mundo. O equilíbrio entre Atenas e Esparta era, na melhor das hipóteses, frágil. A paz dos 30 anos, um armistício assinado em 446 a.C., era mais uma trégua precária do que uma paz duradoura. As tensões borbulhavam sob a superfície, alimentadas pelo expansionismo ateniense e pelo medo espartano de ver seu poder e sua forma de vida minados. A cada nova aliança ateniense, a cada demonstração de força, os espartanos sentiam o cerco apertar. Essa dinâmica de grandes potências, onde a ascensão de uma ameaça o status quo da outra, é um sentimento atemporal, uma preocupação que ressoa em nossos próprios tempos, onde o espectro de um conflito global entre nações hegemônicas ainda nos assombra. Aquele momento na Grécia Antiga foi um espelho das complexas relações internacionais que persistem até hoje. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Apesar dos esforços diplomáticos e da aparente calmaria, a chama da guerra estava prestes a ser acesa. A primeira fase, conhecida como Guerra Arqueidâmica, estendeu-se de 431 a 421 a.C. e foi marcada por estratégias distintas de cada lado. Atenas, consciente de sua superioridade naval, optou por uma defesa urbana. Péricles, com sua visão estratégica, ordenou que a população da Ática se refugiasse dentro dos imponentes muros longos que conectavam Atenas ao seu porto, Pireu. Essa tática permitia que a cidade fosse abastecida pelo mar, enquanto sua frota lançava ataques navais contra as costas do Peloponeso. Esparta, por sua vez, fiel à sua força terrestre, invadia a Ática anualmente, devastando as colheitas e as propriedades rurais na esperança de forçar Atenas
a um confronto em campo aberto. Contudo, a estratégia ateniense, embora engenhosa, tinha um calcanhar de Aquiles: a concentração massiva de pessoas dentro dos muros insalubres. Em 430 a.C., Cristo, uma praga misteriosa e devastadora irrompeu em Atenas. A peste ceifou 1/3 da população, incluindo o próprio Péricles, o visionário líder que havia guiado Atenas em seu apogeu. A morte de Péricles deixou um vácuo de poder e uma crise política que se somaram ao horror da doença, abalando profundamente o moral e a capacidade de resistência ateniense. A identidade exata dessa doença ainda é um mistério para a ciência moderna, mas seu impacto na história foi inegável, funcionando como um catalisador para a desestabilização interna de Atenas. A guerra prosseguiu com batalhas sangrentas em diversos teatros, como Potideia, Naupato e Esfagéria. Nesses embates, novos líderes emergiram. Pelo lado ateniense, Cleon, um demagogo carismático, ganhou proeminência, muitas vezes defendendo uma linha mais agressiva. Em Esparta, o general Brásidas destacou-se por suas campanhas militares ousadas e eficazes. Após anos de desgaste, ambos os lados, exaustos e sem um vencedor claro, decidiram negociar uma trégua. Em 421 a.C., foi assinada a Paz de Nícias, nomeada em homenagem ao general ateniense Nícias, um dos principais negociadores. Embora tenha suspendido as hostilidades por um tempo, essa paz era frágil, uma mera pausa em um conflito que ainda estava longe de terminar, com tensões latentes prontas para explodir novamente. E, de fato, explodiram. O período de paz foi breve e marcado por intrigas e provocações. A arrogância ateniense, alimentada por sua recuperação e por uma ambição desmedida, levou à decisão mais desastrosa de toda a guerra: a expedição à Sicília, entre 415 e 413 a.C. Contra o Conselho de Nícias, a Assembleia Ateniense, influenciada por figuras como Alcibíades, um carismático e controverso general, decidiu lançar uma invasão em larga escala contra Siracusa, uma rica e poderosa colônia espartana na Sicília. Alcibíades, no entanto, seria acusado de sacrilégio antes mesmo de a frota zarpar e, temendo a condenação, desertou para Esparta, oferecendo aos inimigos de Atenas informações cruciais sobre as estratégias atenienses. O que se seguiu foi uma catástrofe sem precedentes para Atenas. A campanha siciliana transformou-se em um pântano de decisões erradas, táticas falhas e perdas avassaladoras. Siracusa, com o auxílio espartano, resistiu bravamente. A frota ateniense, outrora invencível, foi aniquilada e o exército expedicionário, massacrado ou escravizado. A expedição à Sicília marcou o ponto de virada definitivo na guerra, enfraquecendo Atenas de uma forma que a cidade jamais conseguiria se recuperar. Foi o fim de uma era de confiança e o início do declínio. A arrogância e o excesso de confiança, como nos ensina a história, podem levar a quedas espetaculares, e Atenas pagou um preço altíssimo por sua híbris. A última fase, a Guerra Desseleica ou Jônica, viu Esparta, agora com a ajuda financeira do Império Persa, construir uma frota digna de enfrentar os atenienses. O ouro persa, outrora um inimigo comum, agora era um aliado estratégico para Esparta, alterando drasticamente o equilíbrio de poder no Egeu. Com uma base permanente em Deceleia, na Ática, Esparta conseguiu cortar as rotas de suprimento terrestres de Atenas, enquanto sua nova frota desafiava o domínio ateniense nos mares. Batalhas navais decisivas, como a de Egospótamos, selaram o destino de Atenas. A derrota em Egospótamos foi devastadora, resultando na perda de quase toda a frota ateniense. Sem navios para proteger suas rotas de abastecimento e com a Ática sob cerco, Atenas sofreu com a fome e o desespero. Em 404 a.C.,
A cidade, outrora gloriosa, foi forçada a se render incondicionalmente a Esparta. Os muros longos foram derrubados ao som de flautas, e um governo oligárquico, conhecido como os 30 Tiranos, foi imposto à cidade, marcando o fim da hegemonia ateniense e o início de uma nova, embora breve, ordem na Grécia. A queda de Atenas em 404 a.C. marcou não apenas o fim de uma era, mas o início de uma nova fase para toda a Grécia. As consequências imediatas da Guerra do Peloponeso foram profundas e abrangentes. A hegemonia ateniense, que por décadas havia moldado o mundo grego, foi irremediavelmente quebrada. Embora Esparta emergisse como a nova potência dominante, sua ascensão seria temporária e não traria a estabilidade que muitos esperavam. Pelo contrário, a guerra deixou um rastro de devastação econômica e social em todas as cidades-estado. Campos foram arrasados, populações dizimadas pela fome e pela peste, e o comércio, a espinha dorsal de muitas economias, sofreu um golpe brutal. A fragmentação política se acentuou, com alianças e contra-alianças se formando e desfazendo, preparando o terreno para futuros conflitos que enfraqueceriam ainda mais as cidades-estado gregas, tornando-as vulneráveis a potências externas. No entanto, em meio a essa ruína material e política, floresceu um legado intelectual que transcenderia as gerações. Tucídides, um general ateniense exilado que viveu a guerra em primeira mão, tornou-se o pai da história científica. Sua obra monumental sobre a Guerra do Peloponeso não era apenas um registro de eventos, mas uma análise profunda das causas e efeitos do conflito, com uma ênfase notável na objetividade e na compreensão das motivações humanas por trás das ações políticas e militares. Ele buscou entender a natureza do poder, da ambição e do medo, elementos que, para ele, eram os verdadeiros motores da história. Sua metodologia, que envolvia a coleta e a crítica de fontes, a busca pela verdade e a rejeição de explicações divinas, estabeleceu um novo padrão para o estudo da história. Um padrão que ainda reverenciamos hoje. É fascinante pensar que um homem que sofreu o exílio pôde nos legar uma visão tão lúcida e atemporal de um conflito que o vitimou pessoalmente. A guerra também deixou uma marca indelével na filosofia e na política. O trauma e a desilusão com os rumos da democracia ateniense, que havia conduzido a cidade a tantas decisões desastrosas, influenciaram profundamente pensadores como Platão e Sócrates. Eles questionaram a natureza da justiça, da verdade e da melhor forma de governo. Os debates sobre democracia versus oligarquia, sobre a virtude e a corrupção, ganharam urgência em um mundo que havia testemunhado a queda de sua maior potência democrática. A crise de valores que se seguiu à guerra impulsionou uma busca por novas respostas, por um fundamento mais sólido para a moralidade e a organização social. A filosofia grega, em grande parte, foi moldada por essa experiência coletiva de conflito e desintegração. As lições da Guerra do Peloponeso ressoam poderosamente até o presente. Uma das mais célebres é a armadilha de Tucídides, um conceito que descreve a tendência quase inevitável de um conflito eclodir quando uma nova potência em ascensão ameaça substituir uma potência estabelecida. Essa dinâmica, observada por Tucídides há milênios, continua a ser um tema central nas relações internacionais contemporâneas, servindo como um alerta constante sobre os perigos da rivalidade hegemônica. Além disso, a guerra nos lembra do custo incalculável dos conflitos. A destruição, a perda de vidas humanas e o impacto duradouro nas sociedades são cicatrizes que persistem por gerações. A história de Atenas e Esparta é um testemunho da natureza cíclica do poder e da rivalidade, uma narrativa que se repete em diferentes épocas e cenários, mas cujos fundamentos permanecem os mesmos. A Guerra do Peloponeso, portanto, transcende a mera crônica de batalhas e estratégias militares. Ela se ergue como um espelho da natureza humana, refletindo nossas ambições, nossos medos,
nossa capacidade de criar e destruir. É um lembrete vívido de que as escolhas políticas, por mais distantes que pareçam, têm consequências reais e muitas vezes devastadoras. Que possamos aprender com as tragédias do passado, com a queda de Atenas e a efemeridade do poder espartano, para construir um futuro mais pacífico e justo. A história não está ali apenas para ser contada, mas para ser compreendida, para nos guiar em um caminho de reflexão e sabedoria, evitando que os erros de outrora se repitam nos dias de hoje.